Fala, trilheiros! Até aqui foi fácil, não é? Nessa aula, nós estudaremos sobre as emocionantes perseguições policiais e o tão polêmico uso de algemas, além de outros temas importantes. Bom, muitos gostam de ver as perseguições policiais, sempre bem-sucedidas, espero. Mas como é que funciona isso daí? É simples. É possível que o capturando empreenda a fuga para ilidir a diligência ou para evitar a realização do flagrante, dando ensejo ao início da perseguição. E por perseguição, entendemos quando o executor, primeiro, tendo avistado o capturando, persiga-o sem interrupção, embora depois tenha o perdido de vista. E, segundo, sabendo por indícios ou informantes que o réu tenha passado há pouco tempo em tal local ou qual direção, for no seu encalço. No meio do ato, nada impede que a perseguição se estenda a outro município ou estado. Porém, uma vez consagrada a prisão, o preso será apresentado à autoridade do local onde ela foi realizada, seja para a lavratura do auto de flagrante ou para que se efetue a transferência ao local de origem da expedição do mandado. Lavrado o auto de prisão em flagrante, a autoridade local remeterá ao juiz local para que ele afira a legalidade da medida e, depois, os autos sejam remetidos à comarca originária, da prática do crime ou de onde o mandado foi expedido. Caso a autoridade local tenha fundados receios quanto à pessoa do executor ou da legalidade do mandado, poderá manter o preso sob sua custódia até que a dúvida seja esclarecida. Perceba, a lei preza pela realização da medida e não pelo direito de locomoção. Agora, como nada poderia ser tão fácil, um detalhe nebuloso é o fato de, se em perseguição, o capturando vier a entrar em alguma casa. Perceba que, em se tratando de perseguição para prisão em flagrante, o executor poderá invadir a residência, sendo dia ou noite, pois há autorização constitucional para ingresso domiciliar em caso de prisão em flagrante. Já, para o caso de a perseguição se darem para cumprimento de mandado prisional, estaremos diante das considerações feitas anteriormente. Bom, apenas para complementar, se o infrator estiver fora do país, a realização da prisão deve atender às leis ou tratados que dizem respeito à extradição. Já, se o agente se encontra em território nacional, fora do juiz processante, será deprecada a prisão do suspeito, devendo constar na carta o inteiro teor do mandado. Havendo urgência no ato, dispensa-se a expedição da carta ou o envio desta por meio de comunicação hábil ou célere, como o e-mail ou fax, sendo que caberá à autoridade deprecada a análise quanto à legalidade da autenticidade da comunicação. Nessa mesma esteira, caso a autoridade deprecada saiba que o indivíduo não está sob sua circunscrição ou jurisdição, poderá também, por qualquer meio de comunicação, requisitar sua captura a outra autoridade. Agora é importante que enfrentemos algumas questões mais complexas e que certamente passaram pela cabeça de vocês. Bom, vocês com certeza quiseram perguntar: João, como fica o princípio da presunção da inocência? Bom, pessoal, o princípio previsto no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal não impede a decretação da prisão processual, já que a própria Constituição Federal prevê a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada do juiz competente. Claro que a prisão processual é medida excepcional, que somente deve ser decretada quando houver necessidade. Por exemplo, constatada a periculosidade do réu, evidenciado que irá fugir do país e etc. Além do mais, o tempo que o suspeito eventualmente ficar preso será descontado de sua pena em eventual condenação, pela aplicação do Instituto da Detração Penal. E bom, mas e o tão criticado emprego de força e uso de algemas? Em que pese a diligência tenha de ser o menos traumática possível a fim de evitar tensão na situação, o cumprimento do mandado deve ser garantido a todo custo, evitando-se as medidas extremas, por óbvio. Logo, o uso da força deve ser evitado, salvo quando indispensável, no caso de resistência ou tentativa de fuga do preso. Os excessos
O uso desnecessário configura abuso de autoridade e outro crime conexo se for o caso, por exemplo, lesões corporais. O perigo para o uso de força e algema não pode ser presumido, mas deve ser apurado objetivamente a partir de informações que constem nos registros policiais, judiciais ou mesmo do estabelecimento prisional. Ressalta-se que o uso das algemas é o tema mais polêmico, já que estas não podem simbolizar pulseiras de pratas para desmoralizar o sujeito perante o público ou as câmeras. Mas também não se pode exigir que os agentes estatais sejam postos em risco. Nesse sentido, veio a súmula vinculante número 11, que diz o seguinte: só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiro, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Bom, podemos concluir então que os requisitos para o uso da algema são a resistência por parte do preso, receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiro. Além disso, a resistência do preso pode acarretar incursão ao crime de resistência, desobediência ou evasão. Por fim, uma matéria relativamente nova é o uso de instrumentos não letais, regulamentado pela Lei 13.060 de 2014. Embora já tenhamos vários anos da sua entrada em vigor, todos sabemos quanto o Brasil demora para pôr em prática algumas coisas, muitas vezes por falta de investimento na polícia, como é o caso. A Lei 13.060 de 2014 passou a regular o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo, assim compreendidos aqueles de menor letalidade, que causam menor lesão à pessoa contra a qual se dirigem. São armas e equipamentos desenvolvidos com o intuito de preservar a vida e a integridade física das pessoas. Nos termos da legislação posta, as forças policiais devem priorizar o uso de armas não letais, sempre pautando no princípio da proporcionalidade. Com base nesse entendimento, os limites para o uso desses instrumentos são, a contrário senso, casos em que legalmente não é legítimo o uso de arma de fogo. Vamos lá? Primeiro, contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que não represente risco imediato de morte ou lesão aos agentes de segurança pública e terceiros. E contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, exceto quando o ato represente risco de morte ou lesão aos agentes do Estado ou a terceiros. Bom, pessoal, essas duas aulas iniciais foram um pouco maçantes, cheias de regrinha e com muito conteúdo, mas elas são importantíssimas para o estudo de vocês. No nosso próximo encontro, começaremos a estudar as modalidades de prisão. Até lá!